Olá, segunda série. Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 10. Vamos falar sobre os tempos modernos. Então, quando nós falamos da arte moderna, vem em nossa mente o período modernista, o movimento modernista e alguns períodos da arte que foram desenvolvidas. Alguns estilos, seja impressionismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, o dadaísmo também, é uma sequência que nós vamos estar abordando nesta unidade. As imagens que vocês observaram na página anterior, ela traz uma lembrança sobre o cubismo, que é a pintura cubista, que é um pôster de uma exposição de Bauhaus, de uma escultura da arte futurista, que apresenta noções de velocidade, força e movimento. E as obras, elas são muito diferentes e têm uma finalidade diversa. A pintura e a escultura, ela tem por objetivo a representação da figura humana por meio de diferentes técnicas e também de características diferentes, como vocês observaram. Ok, pessoal? Então, vejam aqui, né? Então, cada uma, ela tem algo de diferente. Na página 5, observem aqui essa imagem, tá? E ele vai falar sobre a Revolução Industrial. Então, o modernismo, ele fez o quê? Ele marcou a primeira metade do século XX e foi caracterizado por uma riqueza de correntes artísticas, tá? As quais elas serão trabalhadas com o objetivo de fornecer a vocês uma base sólida e sucinta, que vai possibilitar a compreensão e ampliação dos estudos sobre esse período tão rico que deixou tanta marca, tanta história para nós. Também a primeira parte do século XX, a metade do século XX, ela ainda foi estudada de forma mais contextualizada, tá? E é importante vocês também acompanharem essas transformações que foram ocorrendo na Europa em decorrência da produção industrial, tá? Esses avanços tecnológicos. Com o avanço dos meios de transporte e da comunicação. E a produção em ritmo mais acelerado e enriquecimento da burguesia passou a investir ainda mais em arte como forma de demonstrar seu poder político e econômico. E o imperialismo, ele gerou uma competição acirrada entre as potências industrializadas por colônias e riquezas. Como, por exemplo, dessa competição, destaca-se as exposições universais frequentes nas últimas décadas do século XIX, que tinha por objetivo exibir os avanços tecnológicos e científicos dos países participantes. E as escolas integradas do movimento modernistas, elas são apresentadas de forma que identificam suas características comuns e também seus antagonismos, destacando que cada uma delas tem os seus principais representantes. Agora, na página 6 da apostila, vocês vão estar observando essa invasão de cores, ideias e emoções, que nós temos aqui uma obra abstrata de Kandinsky. Ok? Então, vejam aqui, o abstracionismo faz parte da arte moderna. Essas transformações ocorridas na Europa no final do século XVIII e no início do século XX, eles possibilitam o desenvolvimento tecnológico e científico e também a criação de práticas artísticas. Já em seguida, vocês também têm outras imagens que vocês podem estar observando de Marc, Franz Marc, tá? Aqui também, que ele vai estar dando uma ênfase maior. Já na página 7,
vai falar sobre os vanguardas artísticas, né? As vanguardas artísticas. Então, para muitos artistas e pensadores, as inovações trazidas pela ciência e pela indústria, elas deveriam ser refletidas em uma nova forma de pensar a sociedade, em novas maneiras de interpretar as ações humanas, ou seja, as artes elas deveriam rever seus conceitos. E a ideia de progresso e inovação, ela acabou tornando-se uma das bandeiras do modernismo, que é a característica que levou o movimento a ser conhecido como vanguarda. Dada a abundância a diversas produções da vanguarda artística da primeira metade do século XX, ela foi organizada em estilos. Esses estilos, como eu já mencionei, seriam expressionismo, fauvismo, abstracionismo, futurismo, forticismo, construtivismo, dadaísmo, cubismo. Também, né, o orfismo, raionismo, suprematismo e surrealismo. Então, nós vamos estar observando e fazendo análise de algumas imagens, tá? E desses períodos também. Então, aqui vocês podem estar observando o fauvismo. Fauvismo aconteceu o quê? O rompimento com a perspectiva clássica, que foi iniciado pelos fauvistas e inspirados nas obras dos pós-impressionistas, jovens artistas que produziram no começo do século XX uma arte de plena liberdade criativa, revelando seu lado selvagem, que seria o fauve em francês. As cores fortes e formas simplificadas, elas se distanciavam cada vez mais da representação da realidade. Então, Matisse foi um dos maiores expoentes desse movimento. Como já mencionado, as cores fortes, eu costumo dizer que o fauvismo não tem nada de inho, tem tudo ão. É verdão, amarelão, azulão, cores fortes, cores que destacam, nós podemos identificar como fauvismo. E essa é uma obra de Matisse, ok, pessoal? Na página 9, vai falar sobre o cubismo. Então, vejam bem que o cubismo ele é dividido em duas fases. Ele é composto de que forma? Ele é composto por formas geométricas, tá? Observem aqui, nós temos duas imagens do cubismo, tá? Então, nós temos o cubismo analítico, a primeira, e a segunda é o cubismo sintético. Analítico, ele é marcado por paletas monocromáticas, com forma de realçar a estrutura e a linha. Então, observe nessa imagem aqui, tá? Realçar a linha. E também pelo tratamento abstrato do espaço com cenas fragmentadas que se relacionavam por meio de figuras que pareciam se deslocar para trás e para cima. Ele abandona o realismo, aquela imagem que identifica e passa a trabalhar com objetos decompostos. Sintético, cubismo sintético. O que acontece? Ele é sem abandonar o processo de decomposição do objeto. Ele também introduz elementos variados sobre a tela. Seriam quais esses elementos variados? Seriam as palavras, pedaços de tecido, madeira, vidro ou metal e até objetos inteiros. Então, vejam bem, analítico é só com cores, linhas e formas. E o sintético, eu consigo introduzir outras formas nele, que é o tecido, outros materiais. A letra já vai trabalhando um pouquinho mais. Então, a primeira é de Braque e a segunda é de Picasso. Na página 9, nós temos duas obras aqui, tá? Então, vejam bem, tem como atividade. Em suas obras, George Braque e Pablo Picasso, eles, principais nomes do cubismo, inspiram-se nos elementos simbólicos das máscaras africanas. Então, analise as obras e depois responda às questões propostas. Descreva as principais características da máscara africana. Tá? Então, o que você identifica na máscara africana?
Explica de que forma os elementos descritos na máscara africana podem ser observados nas obras de Brecht e Picasso, tá? Então, vocês vão estar fazendo essa interpretação e registrando aqui mesmo. Na página 10, tem as perguntas aqui. Então, vocês vão fazer uma análise dessa obra, tá? E de que forma os personagens retratados na cena foram representados. Que sensações os rostos deles causaram em você? Você vai descrever, né? Então, vejam bem. E em primeiro plano, um homem sentado com as pernas cruzadas, vestindo roupas azuis e fumando. E em segundo plano, há uma mulher nua em pé, tá? Então, vocês vão estar observando e descrevendo essa imagem de vocês. Tem a questão 2, tá? A representação dos personagens assemelha-se à maneira como percebemos as pessoas no cotidiano. Por quê? Como você descreveria a forma das figuras? As proporções foram respeitadas? A assimetria no corpo justifique. Então, vocês estarão enviando a atividade da página 10 para mim, 9 e 10. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para ajudá-los. Bons estudos!